Jejuar é importante? É. Orar é importante? Muito. Fazer a sua devocional é importante e fundamental. Ler a palavra, se dedicar a ela é imprescindível. Mas qual é a motivação? A motivação é de estar com Jesus ou de sentir algo que Jesus possa nos dar. Paulo diz em Atos que Deus não precisa de servos. Não é o que ele diz? Ele não precisa de ninguém lá para fazer as coisas para ele. É ele quem faz tudo para todos. Ele quer que as pessoas o busquem. O ser servo do Senhor é uma alegria e um privilégio que Ele reparte para cada um de nós. Mas quando a nossa motivação está no serviço e não no buscar e estar na presença do Senhor, então até mesmo o serviço torna-se algo que não agrada o Senhor. Porque não está em Cristo. Qual é o verdadeiro lugar do Senhor nas nossas vidas, na sua vida? Será que realmente você tem considerado todo o resto como resto? Enquanto nós, irmãos, não entendemos que nós mesmos, ao contrário de toda a cultura dessa época, nós somos esterco. Eu sou o esterco. Nada comparado com a grandeza de Cristo, do conhecimento de Cristo, eu não sou nada. Por isso Paulo diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, somente que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Tenha a vida por preciosa. Quando nós entendemos isso, de que nós não somos nada diante de Cristo, e tudo o que importa é Ele, comparado com todo o resto, apenas Ele importa, então nós começamos a entender o que é a santidade que Ele quer nos dar. Porque é justamente por nos darmos valor, por acharmos que somos alguma coisa, é que nós buscamos os prazeres da carne que nos levam ao pecado. Porque continuamos nos achando alguma coisa, enquanto não restar nada de nós, nós vamos permanecer lutando e lutando com pecados e pecados repetidos e repetidamente na nossa vida, porque nós continuamos dando muito valor a nós mesmos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo,
pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui está falando com a igreja que ficava lá em Filipos. E Paulo, obviamente, está tratando de alguns problemas que havia ali na igreja. Muito embora essa é uma carta onde Paulo fala de maneira muito pessoal com a igreja. Paulo fala muito de alegria, como acredito é conhecimento de muitos dos irmãos. Ele fala da alegria, ele exorta aqueles irmãos a permanecerem alegres em toda e qualquer circunstância. E ele começa a tratar de um problema que havia praticamente em boa parte das igrejas gentílicas, que era a chamada, os chamados judaizantes, aqueles que queriam transformar o cristão também num judeu. Ele precisava ser, para ser um seguidor de Jesus, ele tinha que se tornar um judeu. Precisava se circuncidar, seguir as festas, guardar o sábado e fazer todos os rituais judaicos, e então ser um discípulo que cria em Jesus. E Paulo está tratando disso, desse problema. Mas com a grande habilidade que Paulo tem, ele não só trata dessa circunstância, como ele trata de teologia e trata daquilo que, quando nós estudamos, nós chamamos de teologia prática. Aquilo que traz para a vida da gente um ensino, sim, de teologia, mas que afeta nosso caminhar prático. E Paulo está tratando disso, e você vê que ele fala aí e dá algumas ênfases. Ele está falando de confiança e segurança. Ele fala de confiar em alguma coisa e de não confiar em alguma coisa. De estar seguro de algumas coisas, de não estar seguro em outras. E então Paulo começa a questionar e a fazer uma ação de comparar aquele conhecimento das pessoas com aquilo que estava sendo lançado sobre eles. Paulo começa a questionar a motivação das práticas que estavam sendo ensinadas, o porquê, e ele começa a falar dele mesmo, qual a motivação de ser um judeu, qual o valor de ser da tribo de Benjamim, de ser um fariseu. Isso Paulo começa a então falar, e ele diz que essas coisas todas, comparadas com o conhecimento de Cristo, tornam-se nada. Tudo aquilo que Paulo cita, e aquilo que de certa forma estava sendo ensinado, e ele rejeita aquilo, mas ele traz a realidade dele, como diz, olha, se for para confiar nisso que agora vocês estão confiando, para que então serve Cristo? Quando eu encontrei Cristo, isso tudo que eu outrora confiava, agora para mim é nada. E é interessante que Paulo, ao falar das características que ele aqui diz dele, ele não deixa de encontrar algum valor nessas coisas. Por quê? Paulo diz que era judeu, e que ser judeu, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, era nada, era esterco. Todas as coisas eram como esterco comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. Mas Paulo nunca rejeitou ser judeu. Muito pelo contrário, em todo lugar que ele chegava, ele falava, primeiramente, procurava os judeus. Paulo chega a dizer que, se possível fosse, ele considerasse um anátema para que o seu povo fosse salvo, os judeus. Paulo não negou nem mesmo a sua cidadania romana, quando isso foi favorável ao anunciado evangelho. O quê? Vocês prendem um cidadão romano sem uma acusação formal e agora querem soltar na calada da noite? Não vai ser assim. Existia valor nessas coisas. O próprio Paulo diz que os judeus de Israel receberam os oráculos do Senhor. Eles continuam sendo o povo do Senhor, mas isso, comparado com a grandeza de Cristo, nada. E aí, o questionamento que Paulo traz para aquela igreja e para nós, é que precisamos olhar para tudo o que nós estamos fazendo, as coisas boas que nós estamos fazendo,
E se estamos, de fato, comparando isso com o conhecimento de Cristo, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que temos feito de bom? O que nós temos agido na nossa vida? O que nós temos feito que, de alguma maneira, nos traz uma satisfação? Agora, isso comparado com o Senhor e o conhecimento do Senhor, que valor isso tem? Existe algum valor em alguma coisa? Porque Paulo começa falando das suas qualificações, depois ele diz, mas pensando bem, todas as coisas, tudo, não resta nada. Se eu comparo com o conhecimento de Cristo, nada resta. Porque é este conhecimento que precisa ser a motivação de tudo o que eu faço. E nós precisamos cuidar, irmãos, para não cair no mesmo erro que cai a igreja de Éfeso. Que lá em Apocalipse, quando Jesus está falando com João, e João escrevendo as cartas, lá Apocalipse 2, 1 a 3, a gente não vai ler, mas você vai lembrar aí, quando eu falar, quando ele está falando lá para a igreja de Éfeso, ele diz e elogia aquela igreja, que ela é uma igreja cheia de obras, uma igreja que tinha um trabalho árduo, uma igreja que havia perseverança em tudo que fazia. Obras, trabalho árduo, debaixo de sacrifício. E ela perseverava, não tolerava falsa doutrina, homens falsos, ela não aceitava. Mas então Jesus diz, mas vocês perderam o primeiro amor. Perdeu-se o primeiro amor, então, quando se perde a noção da intimidade, de estar inteiramente ligado com Cristo e fazendo as coisas de fato não para satisfação ou para apenas uma realização pessoal daquilo que eu acredito, perde-se o valor, porque aquilo deixa de ser para a glória e para o conhecimento de Jesus. E quando o próprio Paulo escreve aos Efésios, falando desta igreja, ele vai falar da graça de Deus. Lá na sua carta aos Efésios, ele fala da graça de Deus. Ele fala que estávamos separados, os gentios, falando para aquela igreja, mas uma carta que serve para nós, porque éramos gentios. Estávamos sem Cristo, sem esperança, longe, estrangeiros. Em Cristo fomos aproximados, reconciliados, co-herdeiros nos tornamos, coparticipantes. Fomos selados, nos tornamos morada, família do Senhor. Mas Paulo tinha uma oração por aquela igreja. Aquela igreja tinha uma fraqueza que Paulo olha e diz, essa igreja, eu estou orando por vocês. Aí em Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo ora por aquela igreja e diz assim, Efésios 3, 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz para aquela igreja, a minha oração é para que vocês entendam o que não pode ser compreendido. Excede todo o conhecimento, não é o que ele diz. Mas ele pode ser entendido num íntimo e profundo relacionamento com o Cristo. Por isso ele diz lá, quero conhecer a Cristo. Essa era a motivação do coração de Paulo. Quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, para de alguma forma também participar da sua ressurreição. Paulo tinha isso num inteiro derramar diante de Cristo, que precisava conhecê-lo. Eu me lembro, aproximadamente 8 anos atrás,
pastor Silas e eu, nós não, na nossa comunicação, não nos entendemos, e aí, depois do culto da manhã, ainda antes da EBD, ele falou assim, pastor Fábio, de noite é contigo, Fabão, né? Ele falou, acho, não me lembro desses detalhes, né? Mas de noite é contigo, eu não sei, não lembrava, ou, enfim, assim, sou eu, porque eu já falei para os irmãos, eu demoro um pouquinho para preparar, cada um tem o seu. E eu assim, tá bom, e saí aqui correndo. Fui para casa. Morava lá em Itapema ainda. A Alessandra ficou aqui, eu não lembro como eu fui, não me lembro. Sei que eu fui e ela ficou, o Renan estava aí, acho que também ficou. Rayane. E chegando em casa, eu muito preocupado, assim, o que eu vou pregar? Não parei, não pensei. E então eu lembro que eu olhei, eu tinha um livro que eu ia começar a ler, e aquele livro, alguma coisa na capa, não lembro o que era, me chamou a atenção para o texto lá de 2 Coríntios 3,16, onde diz que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eu li esse texto, eu tinha orado, pedido ao Senhor socorro, o Senhor pela sua graça e misericórdia. Eu não fiz nada de especial, eu simplesmente estava apavorado mesmo. E falei, Senhor, e agora? E orei, e fui para aquele texto e li. E naquele momento o Senhor me visitou de uma maneira profunda, que deixou marcas na minha vida que me alegram até hoje. É como se aquele quarto tivesse sido levado ao céu, ou se o céu tivesse descido ali naquele quarto, como se o Senhor tivesse sentado ali comigo e começou conversando comigo. Ele não estava ali em carne, mas como se estivesse, isso eu sentia. Eu não sei, não me lembro quanto tempo passou, mas não foi muito tempo. Não sei, não olhei no relógio mesmo. Eu sei que acabou aquilo e o meu coração se alegrou, eu chorava, não conseguia parar de chorar, de chorar, de chorar. E então, quando eu consegui parar de chorar, eu falei, amém. Fechei a Bíblia e fui fazer comida. A Alessandra vai chegar. E ela chegou, o almoço estava pronto. Preguei naquela noite. Mas algumas semanas atrás, eu estava orando. E aí eu orando o Senhor, eu falei assim, puxa Senhor, que saudade daquele dia. Que saudade daquela sensação boa do Senhor me preenchendo. E então eu comecei a pensar, puxa, eu preciso me consagrar mais. Eu preciso orar mais, eu preciso ter meu tempo de devocional maior, eu preciso jejuar mais e diferente, eu preciso fazer algo para que aquela sensação, novamente, eu possa sentir daquela mesma forma. E então, o Espírito do Senhor falou para mim, você não está com saudade de mim. Você não está com saudade de Jesus. Você está com saudade do que você sentiu. Você não fez nada naquele dia. Você só estava com medo. E eu derramei sobre a sua vida. Mas agora você quer alcançar por ações e práticas, como se isso fosse possível, então, de trazer a presença gloriosa do Senhor na minha vida. E aí eu chorei de novo. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha carne me passa rasteira toda hora. Mas, irmãos, isso não tem importância? Tem. Jejuar é importante? É. Orar é importante? Muito. Fazer a sua devocional é importante e fundamental. Ler a palavra, se dedicar a ela é imprescindível. Mas qual é a motivação? A motivação é de estar com Jesus ou de sentir algo que Jesus possa nos dar. Porque sentir algo, a gente pode sentir algo de várias formas diferentes.
Tantas coisas. E as pessoas têm buscado muitas maneiras de sentir algo. De sentir emoções, arrepios, coisas interiores. Agora, estar na presença do Senhor, não há nada que nós possamos fazer. Ele resolve e Ele derrama por graça e misericórdia. Eu faço, oro, porque me alegro de conhecer mais do Senhor. Eu preciso jejuar, porque isso leva minha mente cativa ao Senhor. Eu preciso ler a palavra, porque ela me revela mais do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Quero conhecer a Cristo. Qual tem sido a motivação, irmãos, das nossas práticas? Das coisas boas. Olha, eu não estou falando nem daquilo que fazemos e temos plena consciência de que é pecado. Porque isso é fácil discernir. Se você não discerne nem as coisas más, evidentemente más, aí sequer o Espírito Santo está na sua vida. Mas as boas, a motivação é a de conhecer o Senhor Jesus ou é apenas de ter algo mais para desfrutar de algo? Eu entendo, irmãos, que o Senhor fica nos aguardando. Eu lembro, tem bastante tempo, não lembro, mais de 10 anos, acho que antes de eu me mudar até para cá. Não tanto, mas eu gosto muito de basquete. Eu joguei basquete até os 20 anos, treinei, viajava, jogava. E então a NBA, né, irmãos? A Liga Americana de Basquete era o nosso, ainda é, né? Eu gosto de assistir, eu sento lá e curto. E eu lembro como naturalmente a gente, pai, quer trazer o filho para ele curtir a mesma coisa que você gosta. E eu queria que o Renan assistisse comigo. E ele não gostava. É assim, poxa, ele não assiste comigo, daí e tal. E eu lembro um dia, eu falei, ô filho, vamos lá assistir o jogo com o pai. E aí ele foi. Aí ele sentou lá no sofá com aquela cara de tédio, de assim, meu Deus, assistir esse jogo. Não falou, né? Mas foi lá e ficou. E aí eu, mas desse jeito? Ah, não preciso, vai embora. Não quero mais assistir com ele. Aí ele, mas você quer que eu venha? Agora que eu venho, você não quer? Ele era uma criança. Né? E nós descobrimos, pela graça de Deus, outras afinidades. Temos prazer de fazer coisas juntos. Mas às vezes nós estamos assim, na presença de Deus. Eu preciso fazer minha devocional. Eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa na igreja. Eu preciso. A gente quer estar na presença de Deus, mas Deus deseja que nós queremos estar na presença dEle. Eu não queria que o Renan estivesse ali vendo um jogo comigo. Eu queria que ele quisesse estar ali comigo, alegre de assistir um jogo comigo. E é isso que Deus espera de nós. Ele nos espera. Mas aí nós chegamos. É bom, né? Eu preciso fazer. E a gente só vai entender, irmãos, isso quando nós entendemos o propósito da nossa existência e do nosso chamado. Então nós vamos entender a intimidade e a forma como o Senhor deseja essa intimidade com a gente. Se você ler aí o verso 12, Paulo vai dizer, nós já lemos, só trazendo de novo, ele vai dizer, depois de falar, eu quero conhecer a Cristo, eu desejo isso, quero mais dele, a ressurreição, os sofrimentos. Ele diz, não que eu tenha já obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu fui alcançado, tem um propósito para eu ter sido alcançado. Para isso, para conhecer mais de Jesus. Esse é o propósito do Senhor para mim. É o propósito do Senhor para todos aqueles que Ele chama. Paulo aqui não está falando de um chamado específico, que era o dele de ser um apóstolo para os gentios. Ele está falando do seu chamado para a salvação, e ele prossegue para esse alvo. O chamado para conhecer mais, estar mais próximo, mais íntimo do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a criação,
para o propósito mais básico da criação. Nós vamos ver que Deus criou o homem à sua semelhança, para que se relacionasse com ele. Por isso, desde o princípio, está lá Adão e Eva, estão lá. O texto diz que o Senhor os visitava todos os dias. Os visitava, mas então eles foram afastados. Se nós lemos, ou melhor, vamos ler Atos 17, 25. Paulo pregando em Atenas. Paulo diz assim: Ele, Deus, não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Sim, Deus fez estas coisas para que os homens o buscassem, o procurassem, estivessem na presença dele, ainda que tateando, com dificuldade de visão, como cegos. Eu não sei direito, mas eu vou tateando para encontrar, porque é nele que nós nos movemos. Esse é o propósito da vida. Nele nós vivemos, nele nós existimos. E aí, quando nós lembramos lá de Jeremias, que quase todo mundo conhece, Jeremias vai dizer: vocês me acharão se me procurarem de todo o coração. Paulo diz em Atos que Deus não precisa de servos. Não é o que ele diz? Ele não precisa de ninguém lá para fazer as coisas para ele. É ele quem faz tudo para todos. Ele quer que as pessoas o busquem. O ser servo do Senhor é uma alegria e um privilégio que Ele reparte para cada um de nós. Mas quando a nossa motivação está no serviço e não no buscar e estar na presença do Senhor, então até mesmo o serviço torna-se algo que não agrada o Senhor. Porque não está em Cristo. E o próprio Jeremias vai dizer que Deus, Ele se deixa ser encontrado. É como se Ele estivesse brincando. Já brincou com criança, com pequena, de esconde-esconde? Brincou? A gente se esconde, mas dá um jeito para ficar bem fácil. Eu lembro de eu brincando de esconde-esconde, às vezes com a minha sobrinha, e aí eu me escondia atrás da cortina. Aí pensa, né, atrás da cortina. E o pé lá embaixo. Né? A barriga e o pé. Porque a intenção não era que ela não me achasse, era? Não, a intenção é que ela me procurasse. E aí quando ela me achou, ela ficou feliz da vida, pulou no meu colo. E a alegria de poder estar ali brincando contigo. Assim é Deus conosco. Ele se esconde para que nós o encontremos, mas Jeremias diz: eu deixo-me ser encontrado. Que nós encontramos com Deus em Cristo. Às vezes nós buscamos lugares aonde possamos sentir algo, como eu disse que senti, mas o Senhor diz que é do interior que fluem. Não é do pastor, irmãos. Não é do louvor, não é da igreja, não é das pessoas que estão na igreja. É da onde? Do nosso interior fluirão rios de água viva quando nós bebemos de Cristo. Quando nós cremos de todo o coração, nos relacionarmos com Ele, comermos do pão vivo, então do nosso interior flui rios de água viva. Qual é o verdadeiro lugar do Senhor nas nossas vidas, na sua vida? Será que realmente você tem considerado todo o resto como resto?
enquanto nós, irmãos, não entendemos que nós mesmos, ao contrário de toda a cultura dessa época, nós somos esterco. Eu sou o esterco. Nada comparado com a grandeza de Cristo, do conhecimento de Cristo, eu não sou nada. Por isso Paulo diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, somente que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Tenha a vida por preciosa. Quando nós entendemos isso, de que nós não somos nada diante de Cristo, e tudo o que importa é Ele, comparado com todo o resto, apenas Ele importa, então nós começamos a entender o que é a santidade que Ele quer nos dar. Porque é justamente por nos darmos valor, por acharmos que somos algo, alguma coisa, é que nós buscamos os prazeres da carne que nos levam ao pecado. Porque continuamos nos achando alguma coisa, enquanto não restar nada de nós, nós vamos permanecer lutando e lutando com pecados e pecados repetidos e repetidamente na nossa vida, porque nós continuamos dando muito valor a nós mesmos. Não entendemos que é Cristo que está apresentado. É onde está contido todos os segredos da sabedoria. Nele é onde nos movemos e existimos. De que maneira tem sido a nossa vida e a nossa busca? De que maneira tem sido a sua experiência de igreja, de comunhão? De que maneira tem sido a sua experiência de leitura da palavra? Eu não faço nada disso, pastor. Então está muito ruim demais mesmo. Está mais abaixo do que o baixo do pior do que existe. Mas nós queremos sentir algo. Nós queremos o prazer das coisas. Até das espirituais. Mas por fim, irmãos, para que permaneçamos nessa carreira de conhecimento de Jesus, Paulo vai dizer no verso 13, que nós temos que estar atento àquilo que nos distrai. Filipenses 3, verso 13, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, como já lemos, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Às vezes aqui a gente pensa apenas numa relação de tempo, isso ficou para trás. Não, isso é aquilo que ele deixou para trás. Não, isso aqui não serve, ficou para trás, eu vou adiante. Não é o passado de Paulo, o passado eu deixo para trás. Esse não tem jeito, esse fica mesmo. A não ser aqueles que se amarguram, esses gostam de ficar no passado. Mas aqui Paulo está dizendo, de tudo aquilo que tinha valor, ele diz, não, isso fica para trás. Eu vou para o que está diante de mim. O que está diante de mim é um alvo, um prêmio celestial de Deus, mas é em Cristo. Eu preciso dele. Eu preciso estar em Cristo, preciso me ligar mais em Cristo, preciso conhecer mais de Cristo. Distrações, nós vivemos no mundo e no tempo das distrações. Já naquela época haviam distrações. Jesus fala a respeito das distrações. Se você lembrar, quando Jesus fala de um grande banquete, a parábola do grande banquete. Foi preparado um grande banquete, ele manda que vão chamar as pessoas, os amigos. E então um diz, eu não posso, eu comprei uma propriedade, um campo. Mas é algo ruim comprar uma propriedade, ter a sua casa, comprar a sua casa. Ninguém diz, Senhor, por que me deu uma casa? O que eu faço com isso? Alguém reclama assim? Não, a gente chega, Senhor, que bênção. Eu comprei uma propriedade. Bênção do Senhor, algo bom. Mas tornou-se em distração. Não posso, comprei uma propriedade, eu preciso lá cuidar dela. O outro diz, eu comprei 5 juntas de bois. Naquela época, 5 juntas de bois significava arar a terra mais rápido, melhor, para produzir mais produtividade, mais recurso financeiro. Alguém reclama de ganhar mais? Tem alguém? Se tem alguém, pode partilhar comigo.
Ninguém reclama, Senhor, me deram aumento de salário. Assim não dá. Tem alguém? Não, Senhor, tem abençoado. Não é assim que a gente fala, o Senhor deu um aumento, graças a Deus. Eu tenho recursos. Mas isso pode tornar-se distração. Me impede de estar na verdadeira festa, no banquete. Jesus fala do casamento, o terceiro. Mas eu acabei de casar. Tem coisa boa. Casou. Dá para reclamar com o Senhor? Tem gente que reclama, mas não pode. Isso é propósito de Deus. Um casamento. Mas eu casei, Senhor, como é que eu vou agora para esse banquete? Não posso, tenho que ficar em casa. E como tem gente, irmãos, que casa e vira uma distração para o Evangelho, para o conhecimento de Cristo. Tem pessoas que oram e oram e oram, pede a Deus um filho. Quando vem o filho, aí para de vir à igreja. Mas agora o filho não dá, porque ele chora e vai para a igreja, quer mamar, e é difícil, e hoje está frio, amanhã está calor demais, e tudo vira um empecilho para estar aqui. Distração, coisas boas. Se você lembrar de Maria e Marta, todo mundo conhece a história de Maria e Marta, quando Jesus chega e Jesus está compartilhando da palavra, Maria está lá aos pés de Jesus e Marta servindo Jesus. Marta não estava fazendo bobagem. Mas o texto diz lá, a palavra grega, a raiz primária dela é que ela estava distraída com muitos afazeres. Preparando o almoço, eu estava querendo receber bem o mestre. Mas naquele momento ele estava ali compartilhando da palavra. A palavra, irmãos, é o próprio Cristo. Ele estava compartilhando de si mesmo. E Marta está ali, eu imagino que provavelmente ela passou já meio de lado assim, quando Jesus falava, fez sinal para Maria. E Maria, né, se fez de tonta, parece filho da gente, né? E não estava nem aí. E ele chama, e nada de Maria se tocar. Aí ela perde a paciência. Ô Jesus, está vendo essa folgada aí? Eu estou aqui, correndo atrás de tudo, providenciando tudo, e ela não vem, manda ela vir me ajudar. E Jesus diz para ela, Marta, Marta, estás distraída, ocupada com tantos afazeres, mas uma coisa só você precisa. E Maria escolheu bem. Não vai ser tirado dela. Você quer continuar na sua escolha? Vai, mas Maria vai continuar aqui. Mas Jesus disse, Marta, só preciso de uma coisa. É como se ele tivesse, vem, mas senta aqui, Marta. Senta aqui. Eu quero estar com você, eu quero compartilhar com você. Não se distraia, Marta. Isso, agora, nesse momento, é distração, porque eu quero estar com você. Eu vi um testemunho, um pastor que já foi um pastor conhecido no meio cristão há muitos anos, e ele adulterou. E então, muitos anos depois, eu vi ele falando, contando por que ele caiu. E ele diz, meus irmãos, o Senhor me chamou para ser um pregador do Evangelho, para falar da simplicidade de Jesus. Mas quando eu me dei conta, as coisas começaram a acontecer. Um me chamava, pastor, vamos fazer um livro. Só prega, a gente copia aqui, faz das suas mensagens, torna um livro, faz uma revisão e manda. Puxa, joia, vamos fazer. Pastor, vamos abrir uma editora, vamos fazer um projeto social, a gente põe o seu nome, isso já dá uma amplitude, vai ter um apelo para as pessoas, um projeto bom. E ele, puxa, vamos fazer. E então os projetos e as coisas começaram a aparecer, e os convites, e ele começa a sair, pregar e ser conhecido, pregar para fora. E então, quando ele se dá conta, ele não está mais fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, que era cuidar de ovelhas e falar do simples Evangelho de Cristo. Ele estava distraído com uma série de coisas. E aí distraiu-se ainda mais, adulterando. E as consequências
permanece até hoje. Quais têm sido as suas distrações, irmãos? A Bíblia está recheada de exemplos daquilo que nos dá a rasteira, de coisas boas que nos levam à distração. Tem coisas ruins também, Sansão e Dalila. Quem era o inimigo de Sansão? Era Dalila? O inimigo de Sansão eram os filisteus, o inimigo do povo. Ele nunca perdeu para os inimigos. Toda vez que os inimigos chegavam, ele arrebentava tudo. Mas ele distraiu-se com Dalila. E aí, quando ele se distraiu com Dalila, ele se esqueceu do Senhor. E então seus inimigos o tomaram. Nós vivemos num mundo de distrações, irmãos. Ninguém tem tempo para nada hoje, não é o que todo mundo fala? Essa vida está muito corrida. Irmãos, tudo na vida está sendo facilitado. E a gente está sempre reclamando que está cada vez mais corrido. Antigamente, para cozinhar, não precisava, né? Bem antigamente, tinha que vai fazer macarrão, tinha que fazer a massa, passar naquele negócio, soltar, vai fazer nhoque. Eu lembro da minha mãe fazer nhoque. Corta, cozinha, tira lá com troço, escova, assim, tá louco, isso para almoçar domingo. Domingo que a gente ia para a igreja, voltava, era 3 horas da tarde, sentava para almoçar, que a mãe estava fazendo comida. Hoje, já dizer, a geração fast food. Tudo rápido. É tudo rápido. Tem micro-ondas, a carne está congelada. Pá, micro-ondas. Descongela. Não vai acender fogo. Compra lá o álcool em gel, acendeu o fogo, fez o churrasco. É tudo rápido. Está tudo mais pronto. Mas nós temos menos tempo. Antigamente, para chegar nos lugares, a pé ou cavalo. Depois, não, tem ônibus. Quem tinha carro? Quando eu era adolescente, meu tio tinha carro, eu achava que ele era rico. Tio é rico, tem um carro, tinha um Uno. Nada contra quem tem Uno, eu tinha Uno também. Mas, entende? Ninguém tinha carro, mas era ônibus, bicicleta. Aqui, se você visitar as pessoas, os irmãos da igreja de mais idade, eles vão compartilhar, aqueles que vieram para cá, na Vila Real, não tinha nem ruas, era, lá no Paraná chama picada, aquelas trilhas assim, passava uma bicicleta, quando vinha outro na direção, quase que um caía para o mato. Isso aqui não, muitos anos atrás. Você visitando os irmãos da igreja, eles contam. Hoje, carro. Quase todo mundo tem carro. Se não tem carro, tem ônibus, tem Uber. Não tem carro, tem Uber. Olha, mas nós não temos tempo. Distraídos. A era da distração. A pesquisa diz que hoje, em média, nós passamos 1/4 do dia ou no celular ou na frente de um computador. 6 horas. 1/4, 6 horas por dia. Diz que, em média, nós checamos o celular 150 vezes por dia. 150 vezes. Eu estive sábado de manhã na reunião da escola do meu filho, lá no IFC, e a professora falando assim, irmãos não, né? Pais, nada de irmãos, só o Ed que estava lá. Pais, tem alguns alunos, aí ela disse, contando do primeiro ano, vamos estar no 3º, tem uma menina que eu fiz uma atividade de 5 minutos, que eles tinham que entregar o celular e fazer lá uma atividade, não entendi o que era, mas era 5 minutos, e eles tinham que fazer rapidinho e esperar que todos terminassem, aguardar os 5 minutos. Aquela menina fez em torno de 2 ou 3 minutos a atividade e acabou, e ela começou, o professor diz, ela começou a tremer, e ela passava a mão assim na mesa, e disse, professora, o celular... Disse, não, 5 minutos, tem que esperar, mas eu preciso do celular. Disse, não pode, mas eu terminei. E ela foi se exaltando porque ela estava
nervosa porque não podia esperar 2, 3 minutos para pegar o celular. O celular é ruim? Não. Eu lembro que quando eu trabalhava com elevador, comecei para pedir uma peça que quebrava, a gente tinha que fazer um documento, preenchia, precisa de uma peça do almoxarifado lá em Guaíba, região da Grande Porto Alegre. Punha no malote, levava 2 dias para chegar, o cara lia lá, assim, ele pegava a peça, punha de volta, mais 2 dias para chegar aqui, no mínimo 1 semana. Hoje, e-mail, peça, no dia seguinte está aqui, quando não chega no mesmo dia, dependendo do caso. Facilita a vida, mas se toma o lugar de Cristo, tornou-se distração e nos destrói. Irmãos, o que eu queria deixar para vocês nessa noite, com muita simplicidade, mas com muita seriedade, é que você se perguntasse, mas que você também deixasse que o Espírito Santo fale, responda a respeito de você. Se de fato você tem considerado todas as coisas, inclusive você mesmo, como nada. Qual tem sido a motivação das buscas, do serviço, daquilo que você faz? E o que tem te derrubado por meio de distrações que roubam? O povo de Deus no deserto se distraiu, porque Moisés não voltava. E eles estavam ali, precisavam de distrações, e foi dado a ele a distração, um bezerro de ouro. Entretenimento, satisfação. E nós vivemos hoje numa igreja que busca satisfazer-se em Cristo, não, no que estiver disponível. Então a gente frequenta cultos, a gente faz uma série de coisas, mas a gente não está derramado, buscando, querendo estar na presença do Senhor Jesus. Se não for pra te ser